O passado não merece vingança. Essa é uma verdade que poucos compreendem, mas que se revela com força quando menos esperamos. O ar-condicionado do ônibus deu lugar ao calor abafado de agosto quando Helena desceu na parada perto de Neliovo. O céu carregado ameaçava a chuva, e o cheiro úmido de terra molhada já se misturava ao vento. Ela ajustou a bolsa no ombro, olhou ao redor e seguiu pela trilha íngreme, onde moradores improvisaram uma escada de madeira com corrimão. Os degraus, apodrecidos pelo tempo, rangiam a cada passo e as tábuas soltas ameaçavam furar a pele. As mãos hesitaram em segurar o corrimão, farpas e pregos enferrujados saltavam das madeiras como advertência. Ao chegar embaixo, Helena alisou a blusa, respirou fundo e soltou um suspiro de desdém. Que coisa mais abandonada! Será que ninguém aqui tem um pingo de orgulho? Mas não havia tempo para reclamações. Seguiu adiante, os pés pisando o chão que guardava memórias de uma infância interrompida. Aos 15 anos, ela e a mãe, Kládia Sergeyevna, haviam partido dali para sempre. Ou pelo menos era o que pensavam. Na época, nem sequer existia aquela escada precária, só um ponto de ônibus sem cobertura, onde os moradores se torravam ao sol esperando o transporte. Agora, até a parada tinha uma cabana de metal, embora, pelo jeito, servisse mais de depósito de lixo do que de abrigo. Até nisso não mudaram. Pensou, revirando os olhos. 1 ano antes, a mãe falecera, levando consigo o último pedaço de lar que Helena acreditava ter. Mas algo a puxava de volta àquele lugar, como um fio invisível atado ao peito. Não era saudade, ela se julgava forte demais para isso. Era uma ferida antiga, uma conta pendente com o passado. Neliovo a recebeu com indiferença, como se ela nunca tivesse ido embora. As ruas se alargaram, os casebres de madeira deram lugar a casas de alvenaria e uma nova avenida cortava o centro, transformando o vilarejo em uma cruz desengonçada. Crianças brincavam nos quintais, adultos regavam hortas e o cheiro de terra úmida se misturava ao aroma de pão fresco vindo de alguma janela aberta. Helena caminhava devagar, reconhecendo cada canto. Ali, onde hoje ficava a farmácia de tijolos, havia um orelhão. Mais adiante, o balanço da praça ainda estava no mesmo lugar, enferrujado mas resistente. Até a sorveteria da esquina sobreviver ao tempo. Ao virar, na rua Chipaio, uma placa em um portão a fez parar. Ué, não era a Rua Frunze? Ah, memória atraía. Ela chamou um homem que mexia no motor de um carro parado à sombra. Boa tarde, cumprimentou, surpresa ao ver que o rapaz era na verdade um quarentão de rosto cansado mas olhar atento. Boa tarde. Precisa de ajuda? O senhor poderia me indicar? A Rua Frunze ficaria ali, depois daquele quiosque não. É. O homem coçou a nuca, divertido. Ah, essa. Agora é Rua Ártica. Mudaram os nomes faz tempo. Só a Chipaio resistiu. Por teimosia mesmo. Helena franziu a testa. 20 anos eram muitos anos. Então faz tempo que não vem por aqui, hein? Ele adivinhou. Qual número? Procura? 22, ela respondeu, já imaginando a casa. O homem abriu o portão e chamou alguém dentro. Mãe, vem cá. Tem uma moça aqui perguntando pelo 22 da... Como é? Mesmo? Da antiga Frunze. Uma senhora de avental e lenço na cabeça apareceu, apoiando as mãos nas costas. 22? Conheço bem. Era do Andrei Petrovich Tsutsev com a mulher e a filha. Mas faz 5 anos que ele faleceu, e a casa está abandonada. Helena sentia o peso do silêncio. Não queria explicar quem era, nem por que estava ali. Ah, então é por aqui mesmo, disse, fingindo desinteresse. Vou alugar por uns tempos. Sou médica, vou trabalhar na clínica local. A notícia iluminou o rosto da velha. Médica? Que maravilha! Nosso doutor daqui não serve pra nada, manda todo mundo pro hospital da cidade. E você, minha filha, é de quê? Ortopedia, mentiu, só para encurtar a conversa. Bom, se precisar de ajuda, é só chamar. Meu filho, o Egorka dá um jeito em tudo. Eu sou Tatiana Fyodorovna. Helena quase riu. Tatiana Fyodorovna. Sua antiga professora de química que nunca a reconhecera. O tempo havia apagado até as marcas mais profundas. Ao dobrar a esquina lá estava o número 22, negro e abandonado, sufocado por mato alto. Onde antes havia um jardim cuidado, girassóis e canteiros de batata, agora só restavam ervas daninhas e o esqueleto de uma cerca. Uma pontada no peito a fez fechar os olhos. Não agora, ordenou a si mesma, apertando os dentes. A porta estava trancada com um cadeado de ferro. Sabia onde encontrar a chave.
Do outro lado da rua, a casa de Antonina, a outra mulher, brilhava impecável. Macieiras podadas, repolhos alinhados, caminhos de areia amarela. Até cascas de ovo, espetadas em pau, serviam de armadilha para lagartas. Sempre soube se virar essa. Pensou com um misto de admiração e rancor. Respirou fundo e bateu à porta. Uma mulher alta, de voz fina e óculos grossos, apareceu no batente. Moça, procura alguém? Helena piscou, voltando ao presente. Aquelas lentes ampliavam os olhos de Antonina, dando-lhes um ar quase grotesco. Boa tarde, sorriu, surpresa consigo mesma. Sou a nova médica da clínica. Preciso de um lugar para ficar e souberam que esta casa está vazia. A mentira saía fácil, como se a verdade fosse pesada demais para carregar. Antonina a observava, desconfiada. Não havia reconhecimento em seu olhar, e talvez fosse melhor assim. Helena olhava para aquelas mãos que um dia roubaram seu pai, para aquele quintal que um dia foi dela, e sentia a raiva se dissolver em algo mais amargo, a constatação de que o passado não doía mais. Não como antes. Talvez não houvesse nada ali para ser vingado. Talvez a única coisa que restava fosse seguir em frente. A casa número 22 da rua Narkcheski estava vazia. Diziam que as chaves estavam com Antonina. A mulher franziu os lábios em um gesto de desdém, como se a própria ideia a incomodasse. Chaves, sim, estão comigo, mas a casa está abandonada. Uma ruína. E quem lhe disse isso? Helena respondeu o primeiro nome que lhe veio à mente, Tatiana Fyodorovna. Ela mora em Chepaevo. Antonina bufou, tirando os óculos e limpando-os com a barra do vestido floral. Essa Tatiana, sempre metendo o bedelho onde não é chamada. Depois, com um suspiro, desprendeu as chaves do prego na parede da entrada, calçou as chinelas e saiu para a varanda. Bom, então, vamos ver. Mas não espere milagres, o lugar está uma lástima. Elas entraram juntas no quintal da casa abandonada. Antonina destrancou a porta com um movimento rápido, mas não cruzou o limiar. Dê uma olhada você mesma. A lareira está inteira, tem uma cama no quarto. Só está sujo, como era de se esperar. Helena adentrou, os passos ecoando no silêncio empoeirado. Tudo bem, vou dar uma olhada. Você me deixa as chaves? Antonina as estendeu sem hesitar. E você, dizem que veio trabalhar na nossa policlínica? É de fora? Helena guardou as chaves no bolso. Sim, voluntariamente. Falta pessoal, e aqui tem mais de 1000 pessoas. Assim que me organizar, vou me apresentar. Ninguém a havia mandado. Ninguém a havia convidado. E ela, que passará a vida inteira em hospitais, nunca fora médica, apenas enfermeira-chefe. Mas não queria que ninguém soubesse disso. Para Antonina, ela era Svetlana. Dentro da casa que um dia fora sua, Helena sentiu-se estranha, como uma intrusa. Por que ficar? Bastaria 1 hora para revirar as memórias, para sentir o peso do passado. Poderia ter se apresentado a Antonina na porta com a verdade nua. Sou eu, a filha da mulher cuja vida você destruiu. Ver o reconhecimento nos olhos da outra, o choque, as lágrimas de arrependimento. Depois, simplesmente ir embora com a cabeça erguida. Mas algo dera errado. O ódio que a consumira na viagem agora se esvaía, substituído por um vazio gelado. Amanhã, decidiu. Amanhã direi tudo. Olharei nos olhos dela e partirei. Passou a mão pela mesa da cozinha, coberta de poeira. Precisava limpar. E assim o fez, metódica, como sempre fizera em sua vida organizada. Quando terminou só restava esfregar os vidros das janelas. Foi então que bateram à porta. Helena enxugou o suor da testa e abriu. No batente, Egor, filho de Tatiana Fyodorovna, sorria com uma naturalidade que a desarmou. Boa tarde. Não me apresentei antes. Egor estendeu a mão. Ela respondeu com um aperto rápido, o nome falso nos lábios. Svetlana. Ele espiou por cima de seu ombro. Uau, ficou limpo aqui. Minha mãe falou que você poderia precisar de ajuda. Eu consertei o carro e pensei, pode ser que a lareira precise de um ajuste. A noite esfria e a previsão é de chuva. Helena hesitou, mas a oferta era sincera demais para recusar. Se souber como, sim, por favor. Não entendo nada de lareiras. Egor riu, um som quente, sem segundas intenções. Claro, tem um saco plástico aí? Ela lhe entregou um que tirara da bolsa de compras. Ele se ajoelhou, removendo as cinzas acumuladas do cinzeiro. Anos abandonada e o cinzeiro cheio. Não é seguro. Crianças podem mexer, sabe como é. Helena observou suas mãos ágeis, a maneira como falava sem olhar para ela, como se a ajuda fosse óbvia, sem cobranças.
Trouxe lenha e carvão também para começar. Aqui está difícil conseguir isso. O gás nunca chega, esses incompetentes. Ele amaldiçoou baixinho, ajustando a chaminé. Ah, tirada está boa, não vai fumar. Depois, saiu novamente e voltou com ferramentas. Agora vou consertar a luz. O fio estava solto da caixa geral. Helena ouviu sua voz apressada e mais uma vez perguntou a si mesma: o que estou fazendo aqui? O coração respondia com um frio metálico. Amanhã. Direi tudo a Antonina amanhã. Mas, enquanto Egor acendia a lareira e explicava onde ficava a torneira para não precisar buscar água no poço, ela sentiu algo se mover dentro de si. Não raiva, não vingança, mas uma estranha gratidão por aquele gesto despretensioso. Quando ele se foi, Helena entrou no quarto que fora de seus pais. As memórias a atingiram em ondas, mas tudo parecia desbotado, como se pertencesse a outra vida. A cama ainda estava coberta por um plástico amarelado. O tapete sobre a cabeceira desaparecera, deixando apenas uma mancha escura na parede e uma barra de madeira com ganchos. O velho toucador também estava envolto em plástico. Ela o removeu, passando a palma sobre o espelho embaçado, e congelou. Por um instante, juraria que sua mãe estava atrás dela. Um arrepio percorreu sua coluna, a respiração falhou. Deus meu! Fez o sinal da cruz, o medo subindo do estômago às pernas. Imaginação. Cobriu o espelho novamente, sentou-se na beira da cama e tirou a carteira da bolsa. Dentro, uma foto recortada. Antes, o pai estava ali. Agora só ela e a mãe. A mulher no retrato tinha queixo firme e olhos grandes. Ao lado, uma menina de 5 anos com cabelo curto de menino. Helena sorriu. Lembrava-se do dia em que a foto fora tirada, e do motivo do corte rente. Peguei piolhos das meninas ciganas dos barracos perto da fábrica de tijolos em Neliovo. A mãe tentará tirá-los com um pente, xingando em ucraniano. Grisha, seu danado, me passa o pente. Essas malditas estão comendo minha cabeça. Não adiantara. Tivera que raspar tudo. Helena beijou a foto. Durma em paz, mãe. Amanhã direi a ela o que você nunca disse. Lá fora, o céu escurecia, e um trovão ressoou à distância. O calor da lareira aquecia o cômodo, tornando o ar pesado. Por que diabos deixei esse Egor acendê-la? Tudo ali era diferente. De repente, uma tosse seca ecoou da porta, seguida por uma voz feminina. Posso entrar? Trouxe umas coisas para você. Helena saiu ao encontro do som. Primeiro o filho, agora a mãe. Tatiana Feodorovna segurava um embrulho. Aqui. Uma almofada, um cobertor, lençóis. Cadê suas coisas? Ainda não chegaram, ou você veio só com o que estava vestindo? Ri, entregando-lhe o pacote. Vai dar jeito? Como? É mesmo seu nome? Sem esperar resposta, adentrou a cozinha e sentou-se à mesa. Com a familiaridade de quem não pede permissão. Helena levou o embrulho para o quarto. Não queria ser rude. Obrigada, murmurou. Mais para si mesma do que para a mulher na outra sala. Mas a gratidão era um peso estranho. Amanhã, repetiu. Amanhã, tudo acabará. A voz de Tatiana Feodorovna ainda ecoava na cozinha quando Helena ouviu o barulho da chaleira fervendo. Chá. A água aqui tem um pouco. Agora mesmo esquenta. A mulher mexia nos armários com uma naturalidade que irritava e confortava ao mesmo tempo. E minhas coisas? Estão a caminho, mentiu Helena, os dedos apertando a borda da xícara como se fosse a garganta de alguém. Ah, sim. Você perguntou meu nome? É Svetlana. Um nome falso, uma máscara frágil. Tatiana Feodorovna sorriu, como se saboreasse a mentira. Que nome bonito, Svetlana. A água ferveu, e Helena jogou um saquinho de chá na caneca da mulher, enquanto, para si mesma, preparava um café solúvel, 3 em 1, amargo como seu humor. Olhou para a visitante e pensou, impaciente, beba logo, vá embora, se acomode em algum lugar que não seja aqui. Mas Tatiana Feodorovna não tinha pressa. Reclamou da pensão mísera, do reumatismo, perguntou se Helena tinha vindo para ficar. E então, como se lembrasse de algo, repetiu quase sonhadora. Que nome bonito, Svetlana. Sim, só que... Helena cortou, a irritação transbordando. Só que o quê? A mulher a encarou, e de repente o ar ficou pesado. É que na minha turma não tinha nenhuma. Svetlana. Tínhamos. Um nome pairou no ar, uma faca. Lenochas Vanvesseva. Oh! Calor subiu ao rosto de Helena, enquanto um gelo se formava em seu estômago. Assustou-se, mas tentou disfarçar. O quê? Que Lenas Vanvesseva? Do que você está falando? A voz tremia, traindo-a. Tatiana Feodorovna sorriu,
como quem já ganhou a partida. Ah, não precisa fingir. Não é Svetlana, isso está claro. Só não entendo por que voltou o casaca. O apelido a atingiu como um soco. Helena apoiou os cotovelos na mesa, os dedos cravados nas têmporas. Não adiantava mentir. Podia piorar. E pior, ela também a reconhecera. Desde o primeiro olhar, até a casa, embora turva na memória, a havia guiado como um instinto. Eu também a reconheci, Tatiana Feodorovna, assim que a vi. E esta casa, sua voz falhou. Me trouxe aqui sem querer. A mulher colocou a xícara na mesa com um estalo. Justamente. Os olhos antes cálidos, agora a esquadrinhavam. E meu filho, você não reconheceu? Ele era 1 ano mais velho que você. Helena balançou a cabeça. Não, talvez, não sei. Bom, pode ser. Tatiana Feodorovna inclinou-se para a frente, o tom baixando a um quase sussurro. Mas por que voltou o casaca? O que veio fazer aqui? Helena engoliu em seco. A verdade era um nó na garganta. Vim. As palavras saíram como lascas. Vim cuspir nos olhos de Antonina. Um silêncio. E para quê? Minha filha? Para aliviar sua própria dor? Ou a de sua mãe? O olhar de Tatiana Feodorovna era um abismo de compreensão, e isso doía mais do que qualquer acusação. Helena sentiu o coração apertar. Não sei explicar. Só queria ver. Não sei. As lágrimas ardiam, teimosas. Ver ela, a mulher por causa de quem meu pai foi embora. A mão de Tatiana Feodorovna cobriu a dela, áspera e quente. O gesto simples quebrou a última barreira. Helena não conseguiu segurar o pranto. Minha mãe. A voz falhou. Ela perdoou. Até o fim, perdoou os dois. As lágrimas caíram na mesa, manchas escuras no linóleo gasto. Tatiana Feodorovna arrastou a cadeira e a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço que cheirava a pão e terra. Nem tudo sei, mas algumas coisas, sim. Sua mãe? A voz embargou. Era para ter um monumento em vida. Seu pai, esse sim. Cruzou-se, como se pedisse perdão aos mortos. Mas Antonina? Ela já viveu sua vida. Como eu. O que quer agora, menina? Vingança por algo que nem a sua mãe carregava mais? Helena ficou imóvel, como uma criança perdida. Nas mãos da antiga professora, sentia-se pequena, ridícula. Só queria. Não havia palavras. Desabafar. Mas o peso dentro dela já não era raiva. Era exaustão. Tatiana Feodorovna afagou suas costas. Fale então. Sou sua professora, lembra? Mas não force o que não precisa ser dito. Os dedos da mulher eram firmes, como quando corrigia cadernos. Sua mãe em paz, não é? Morreu? Helena sentiu. 1 ano. Se consumiu, amava meu pai. E você veio por ela. Não era pergunta. Por ela e por mim. Não sei. As lágrimas secaram, deixando um vazio dolorido. A mulher suspirou. Todos chegamos lá. A vida é uma porta só, entramos e saímos pela mesma. Seus olhos endureceram. Mas tire essa bobagem da cabeça. Respondendo ao mal com mal, só se destrói. Vá se quiser. Olhe nos olhos de Antonina. Mas não arrume encrenca para si mesma. Levantou-se, ajusta a saia. Vou embora, já é tarde. Mas se quiser, vem amanhã. Tomamos chá, conversamos. Piscar de olho. Temos o que lembrar. Helena balançou a cabeça. Não, obrigada. Prefiro ficar aqui. Como quiser. Tatiana Feodorovna dirigiu-se à porta, mas parou. E casaca? O apelido soou como um aviso. Cuidado com o que carrega no peito. Às vezes, o veneno que guardamos é só nosso. A noite foi longa. Helena revirava-se na cama, o colchão rangendo a cada movimento. Primeiro, a vergonha de ter sido descoberta. Depois, a imagem no espelho, aquela sombra, voltava como um presságio. E então, no limiar entre o sono e a vigília, prometeu a si mesma: vou embora. Amanhã cedo, pegarei minhas coisas e irei embora. O sono a levou sem aviso, arrastando-a de volta àquela mesma casa, mais décadas atrás. Helena, uma criança de não mais que 6 anos, sentada à mesa da cozinha, devorando morangos enormes e doces. A mãe ao lado sorrindo enquanto o pai gritava com o jogo de hóquei na sala. Lenocha, minha filha. A voz da mãe era mel. O que foi, mamãe? Não precisou responder com palavras. O coração da pequena Helena transbordava. Minha querida, come. Está tão gostoso. E estava. Os morangos derretiam na boca, adocicando até a memória. Sabe, filha, eu já perdoei há muito tempo. Até o seu pai. Os olhos da mãe brilhavam, as bochechas com covinhas. Sei que você carrega isso
Deixe ir, esqueça. Helena queria protestar, mas a mãe continuou mais séria. Quer ir até Antonina? Descontar sua raiva? Por mim? Um suspiro. Mas o que adiantaria agora? Eu já soltei tudo. Vejo seu pai com frequência, sabe? Lembre-se, a quem se perdoa não se vingam. A avó sumiu como se afundasse em um túnel. Caso contrário, um sussurro. Haverá consequências. Filha. Helena acordou com o sol batendo no rosto. Respirou fundo, as bochechas molhadas. Chorara enquanto dormia. Sentou-se, a cabeça latejando, e passou a mão pelo rosto. A sede queimava. No canto da cama, o retrato cortado. Ela o tirara da bolsa ontem e esquecera ali. Deus, que sonho! As fronteiras entre a noite passada e o pesadelo se misturavam. Tatiana Fyodorovna. Sua mãe. Haverá consequências. Que consequências? Que absurdo era aquele? Levantou-se, os pés gelados no chão. Do lado de fora, ouviu-se o ruído surdo de um machado. Quem está martelando assim? Abriu a porta e congelou. O mato em frente à casa estava parado, revelando um caminho estreito até o portão. Sobre um monte de ervas cortadas, uma foice brilhava ao sol. E a poucos passos, Egor, filho de Tatiana Fyodorovna, partia lenha com uma força que não combinava com seu corpo magro. Ah, Svetlana! Bom dia! Seu sorriso era largo, os dentes brancos contra a pele curtida. Limpei um caminho para você até a calçada, senão não dava para passar. E trouxe lenha, o inverno está chegando, e você não tinha reserva. Minha mãe pediu para chamá-la para o café. Panquecas frescas. O machado desceu novamente, rachando a madeira com precisão. A lareira apagou ontem. Não. Entrei para não incomodar, mas agora acendemos de novo. Helena esfregou os olhos. Tudo parecia irreal. Não congelei. Obrigada. Pegou o balde azul e dirigiu-se à torneira comunitária, a água fria queimando seus dedos. Que homem estranho, pensou, observando de relance. Onde estará a mulher dele? Se aparecer por aqui reclamando, vou ter que aturar encrenca. Enquanto enchia o balde, seus olhos vagavam pela casa em frente. Nenhum movimento, nenhum sinal de Antonina. Mas algo a incomodava. Não era medo, era expectativa. E então, entre as sombras da janela do segundo andar, um vulto alto se mexeu. Uma velha de nariz afiado como o da bruxa Chapokliak, severa, quase altiva. Hoje à noite vou passar por aqui de novo, decidiu mentalmente, e darei um jeito de falar sobre o aluguel da casinha. Ao voltar, Lena encontrou junto ao toco de madeira uma pilha generosa de lenha recém-cortada. Egor enxugava o suor da testa com as costas da mão, mas não fazia menção de ir embora. Aqui tem lenha que chega para começar, disse ele, como se lesse seus pensamentos. Se precisar de mais daqui a uma semana, eu corto. E se quiser, posso levá-la até o hospital. Lena deixou o balde junto à porta. Então Tatiana Fyodorovna não contou nada ao filho. Bom, melhor assim. Egor, você viu que horas são? Perguntou, fingindo distração. Que hospital? Ele coçou a nuca, constrangido. Ah, não, desculpe. Não era minha intenção, só quis ajudar. Não, ela interrompeu, suavizando a voz. Desculpe, eu acordei agora. Ainda estou meio tonta. Um suspiro. E olha, você me chamou de você, se não se importa, vamos de tu mesmo. É mais fácil. Indicou o balde. Quer um chá? Egor não recusou. Pegou a água e entrou na casa enquanto ela, desajeitada, tentava acender o fogão a lenha. Ele observou por um instante, depois tomou as rédeas da situação com mãos experientes. Assim, agora pega fogo. Eu achei que você já tivesse ido trabalhar, confessou Lena, enquanto ele soprava as brasas. Também achei que não tinha ninguém em casa, riu baixo. São 9 da manhã. Ela sentou-se à mesa, os dedos tamborilando sem querer no tampo gasto. Obrigada, Egor. De verdade. Uma pausa. E não se importa de ter entrado aqui? A mulher, quem sabe? Ele deu de ombros, um sorriso maroto. Sou um cossaco solteiro, como dizem. Tinha esposa, mas os olhos escureceram. Trabalhava no mar, meses fora. Que mulher aguenta isso? Lena não respondeu. O silvo da chaleira encheu o silêncio. Egor começou servindo o chá. Reparei que aqui só tem idosos. Sua mãe, a Antonina lá da frente. Todos precisam de ajuda médica de vez em quando. Ele acenou com a mão, desdenhoso. Tem jovens também, mas a cidade engole tudo. Daqui a pouco vira periferia. Apontou para a janela. Sobe naquele morro e você vê os prédios. O Sokonechikol. Platachok já não é mais o mesmo. Lena levou as mãos ao rosto.
Pata-choque no Coneche. E logo se arrependeu. Desculpe, foi sem querer. Ó, nome me lembrou a conca do Murontsevo. Igor franziu a testa. É mesmo? Trabalhei 2 anos como carregador em Murontsevo. Coincidência, murmurou Lena, mas a memória atraía. O Pjata-choque na Ucanek. O círculo de asfalto onde brincava de amarela com as amigas, a estação de ônibus. Que sumiu deixando só aquele pedaço de chão batido entre o morro e a floresta. Desculpe, disse, olhando para a mesa vazia. Não tenho quase nada para oferecer. Ainda não fui ao mercado. Depois você compra, respondeu Igor, esvaziando a caneca com ruído. Minha mãe faz uns blinis, não recuse, Svetlana. É ofensa. Lena queria dizer não, mas algo a deteve. E se Tatiana Feodorovna souber quem eu sou? O medo era ridículo, não a expulsariam da vila com forças como nos velhos tempos. Ainda assim assentiu. Está bem. Mas me chama de Lena, por favor. Igor continuou teimando em dizer Svetlana, e ninguém o corrigiu. À noite, Lena voltou para casa com um saquinho de macarrão instantâneo e café solúvel. Amanhã eu vou embora, decidiu. Visitei, lembrei, pronto. Mas ao cruzar a porta, algo a deteve. Jogou a bolsa na mesa, tirou do bolso a foto amarelada. Ela, pequena, sorrindo ao lado da mãe, e sem pensar 2 vezes, seguiu até a casa de Antonina. A televisão estava ligada. Está em casa. A porta não tinha tranca. Lena entrou. Antonina, desculpe, não sei seu patronímico. Está aí? A silhueta surgiu da sala, os óculos escorregando pelo nariz. Estou. Bom dia. Um olhar calculista. Veio pagar o aluguel? Pago amanhã, mentiu Lena. Meu marido vai trazer dinheiro e minhas coisas. Antonina sorriu, e de repente a máscara de severidade se desfez. Não tem pressa, minha filha. Essa casinha não vale o que peço, mas uma velha. Sozinha, suspirou. Entre. Quer café? Passo as noites vendo TV, não tenho com quem conversar. Lena sentou-se, e a pergunta queimava sua língua. E seu marido? Os olhos de Antonina se arregalaram por um instante, antes que ela se virasse para o fogão. Morreu. Há 5 anos. Coma de pera estragada. Uma risada seca. Fiquei sozinha. Como ele se chamava? Andrei Petrovich. Antonina ajustou os óculos, mexeu no bule. Ah, esse me fez sofrer, pode crer. Svetlana, não é? Lena congelou. O quê? Ele bebia meu sangue, esse homem. A voz ganhava volume, como se as palavras há muito precisassem sair. Não era mal não, mas batia. Todo dia. Quase. Por culpa. Porque expulsou a primeira mulher com a filha para ficar comigo. Lena ouvia, o coração disparado. Ela morava ali. Antonina apontou para a janela, na direção da casinha de Lena. Com a menina. Uma garota difícil, diziam. Mas ele chegou um dia e disse, vamos viver juntos. Suspirou. Talvez eu tenha culpa. Teve uma vez, só uma. Mas ele não esqueceu. Te amo, não aguento sem você, repetia. Abriu a tampa do porão, o ar úmido subindo em espirais. Ajude-me a pegar uma compota, Svetlana. Acabou tudo. Lena não se mexeu. Ele doou a casa para a filha? Perguntou, a voz trêmula. Doou. Antonina riu, amarga. Imagina quando ela aparecer, exigindo o que é dela. Foi então que Lena se levantou. A foto tremia em sua mão. Cala a boca, velha. Como? Antonina recuou, ofendida. Eu disse cala a boca. Lena jogou a foto na mesa. Sou eu. E essa é minha mãe. Lenka, como Svetlana. Antonina arfou, os olhos arregalados em descrença, enquanto se agarrava ao peito como se as palavras de Lena fossem facas cravadas em sua carne. Como assim? Onde? Você acha que eu não voltaria, sua velha praga? Os dedos de Lena tremeram, mas a voz saía agora como um rio de lava, queimando tudo que tocava. Minha mãe tentou se enforcar 2 vezes. O câncer a devorou aos poucos como um animal faminto. Morreu nos meus braços, num hospício fedendo a desinfetante e dor. Cada sílaba era um golpe. E você? O que você fez, além de cuspir veneno? Numa foto amarelada? Antonina cambaleou, a mão no coração, os lábios azuis de pânico. O que não te agrada? Gaguejou, o medo diluindo a malícia nos seus olhos. Mas escuta. Cala a boca e ouça. Lena avançou, os punhos cerrados, as lágrimas queimando, como ácido nas bochechas. Eu mesma tirei da corda. Cheguei a tempo. Desta vez. A voz quebrou, mas o ódio a sustentava. Nunca te perdoarei. Minha mãe e eu arrastamos essa cruz a vida toda, enquanto você só soube roubar, mentir e... Agora isso?
Antonina recuou, tropeçou no batente do porão, pronta para despencar na escuridão. Mas Lena, mais rápida que o próprio remorso, esticou o braço e agarrou o ralo tecido. Do seu ralo. O pano rasgou sob os dedos. O que mais você inventou? Rugiu puxando-a com força. Fica quieta. O corpo de Antonina amoleceu como cera ao sol. Os joelhos dobraram. Lena tentou segurar, mas foi como abraçar fumaça. A velha escorregou entre seus dedos. Despencou no porão com um baque surdo. A foto caiu atrás dela, planando lento como uma folha morta, até pousar sobre o peito. Imóvel. Lena olhou para baixo, o coração martelando contra as costelas. O que mais você inventou, sua? A voz falhou. A náusea subiu pela garganta. Amarga, sufocante. Levanta. Silêncio. Só então o peso daquilo a atingiu como um trem-deus. As mãos tremiam. Eu a matei. A bile queimou sua garganta. Não, ela caiu sozinha. Mas a voz da mãe ecoou-na. Memória arrastada do sonho. Quem perdoa não se vingança. A desgraça vem pra quem não solta. O mundo girava. Lena cambaleou para trás, as pernas prestes a ceder. O que fazer? O pânico era um animal selvagem dentro dela, arranhando para sair. Correr. Gritar. Mas gritar o quê? Socorro, eu. As palavras morriam na garganta. Ela saiu aos tropeços, o ar frio da noite batendo no rosto como um tapa. Tatiana Fiodorovna. Os pés obedeceram antes que a razão voltasse. 10 minutos a pé. Lena os percorreu em 2, os pulmões em chamas, os dedos arranhando a porta da casa como se fosse a última tábua de salvação. A velha abriu, o rosto ainda iluminado pela luz amarela da cozinha. Orca, você enlouqueceu? Os olhos escureceram ao ver a expressão de Lena. O que foi? Fala. Lena apontou para trás, a voz um arranhado. Lá. Antonina. Caiu no porão. Tatiana Fiodorovna empalideceu. Meu Deus! Virou-se para dentro. Igor, onde está esse menino? O filho apareceu, a camisa aberta, o cabelo despenteado pelo sono. O que foi, mãe? Não pergunta, vai. Ela empurrou Lena para frente. Corre com ela. Antonina. Despencou no porão, pode ter quebrado os ossos todos, ou pior. Rápido. Igor não hesitou. Saiu disparado, os pés descalços batendo no chão gelado. Lena o seguiu tropeçando, o estômago revirando. Quando chegaram, Igor já havia puxado Antonina para fora, deitando-a no chão de terra batida como um fardo sem vida. Mãe, o que eu faço? Ele deu um tapa leve no rosto da velha, esfregou suas orelhas. Sétia, você é médica, pelo amor de Deus. Lena olhava de cima, o corpo pesado como chumbo. Isso não é real. Não pode ser. Igor pressionou o ouvido contra o peito de Antonina. Ela está respirando. A voz de Tatiana Fiodorovna cortou o ar como uma lâmina. Ela entrou os passos firmes e ajoelhou-se ao lado do corpo. Mas por pouco. Segurou o pulso da velha, contando em silêncio. Levanta ela, Igor. Com cuidado. Para a cama. O rapaz obedeceu, ergueu Antonina como se fosse de vidro. Lena o seguiu, os pés arrastando. Por que eu estou aqui? Por que não fujo? O que você está fazendo? Sussurrou, vendo Tatiana Fiodorovna fechar os olhos. Os lábios movendo-se em palavras que não eram para ela. Cala a boca e me dá água. A ordem foi seca. Agora. Lena correu como uma automata, encheu o balde na torneira e voltou, as mãos molhadas, o coração a mil. E se ela morrer? Isso é prisão. Eu não fiz nada. Eu não. Você a empurrou? A pergunta de Tatiana Fiodorovna foi uma faca entre as costelas. Lena engasgou. Não. Ela caiu sozinha. A velha a encarou, os olhos como poços escuros. Mentira pra você mesma não adianta, menina. Suspirou, molhando um pano na água. Mas agora não é hora. Passou o tecido pela testa de Antonina, murmurando algo baixo, quase um canto. Vai ficar boa. E não vai lembrar de nada. Lena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como? Como assim? Tatiana Fiodorovna não respondeu. Só continuou seus gestos precisos como se costurasse não só a carne, mas o próprio tempo. Igor tocou o ombro de Lena leve. Não se preocupe. Minha mãe sabe o que faz. Muitos vêm de longe para ela. Sorriu, como se isso explicasse tudo. Até da cidade. Lena afundou numa cadeira, as mãos em volta da xícara de chá que esquentava sem aquecer. Isso não é possível. Mas o cheiro de ervas, o silêncio grosso da casa, a maneira como Tatiana Fiodorovna movia as mãos sobre Antonina como se tecesse um feitiço. Tudo isso era real demais. Você acha que vai ficar bem? Perguntou, a voz um fio
A velha se virou, os olhos brilhando com algo entre piedade e advertência. Ela vai acordar amanhã, com uma dor de cabeça e nada mais. Secou as mãos. No avental. A questão é você, casaca. Lena baixou a cabeça. Eu não queria. Claro que queria. Tatiana Fyodorovna sentou-se à sua frente, o peso da verdade, dobrando a mesa entre elas. Mas isso não muda nada agora. Empurrou algo. Pela mesa. A foto recuperada do porão manchada de terra. Lena pegou os dedos trêmulos. Por que me dá isso? Porque você precisa lembrar. A voz era calma, mas as palavras cravavam. Sua mãe não era só dor, e você não é só ódio. Inclinou-se, o hálito quente com cheiro de hortelã. Agora vem. Vamos conversar direito. Sua alma está pesada. Demais para carregar sozinha. Faça o que quiser, só me salve. E eu, na minha juventude tola, mal começara a aprender os segredos que minha avó sussurrava entre rezas e ervas secas. Lena ouvia, contendo a respiração, os olhos cravados nas rugas profundas daquele rosto que parecia guardar séculos. Vou tentar. Respondi enquanto as folhas borbulhavam na água quente e enquanto as palavras saíam entre dentes, enquanto a água fria tocava sua testa febril. E no dia seguinte, ela já estava de pé, os olhos menos turvos, a pele menos pálida. Lena franziu a testa, balançando a cabeça como se pudesse sacudir a memória de volta. Fragmentos, murmurou. Uma sala escura, o cheiro acre dos chás, uma sombra inclinada sobre a cama. Nada se encadeava. Nada fazia sentido. A voz falhou. E ela baixou os olhos, os dedos apertando a borda da mesa. Mamãe nunca me contou. Tatiana a observava, agora com uma gravidade que pesava mais que o silêncio. Ela não te contou tudo. Guardou muito para si, para que você não carregasse ódio nem pelo pai nem pela vida. E assim, entre a noite que se arrastava e o café que esfriava, elas desenterraram o passado. Falavam de Cladia, do homem que partirá das cicatrizes que não sangravam mais, mas doíam igual. Tatiana perguntava sem pressionar, como quem sabe que algumas feridas só cicatrizam quando são tocadas. Com cuidado. Lena respondia sem rodeios, mas também sem detalhes desnecessários. Como se de repente a raiva tivesse evaporado, deixando só um vazio limpo. E embora Tatiana não tivesse sido amiga íntima de sua mãe, falava como se a conhecesse melhor que muitas. Via diante de si uma mulher feita, mas enxergava ainda aquela menina de olhos ardentes, a mesma que anos antes tremia de febre e dor. Suas palavras eram macias, escolhidas a dedo, como ervas colhidas na hora certa. Não é para doer, é para sarar, parecia dizer cada sílaba. Lá fora, os galos se respondiam em intervalos longos e o rangido das carroças anunciava que o povoado acordava. Lena sentia o corpo ceder, os pálpebras pesadas, como chumbo. Espantava-se por ainda estar sentada, por ainda resistir. Mas não. Queria ir embora. Ali naquela cozinha quente com o cheiro de pão e terra molhada. Havia uma paz que ela não conhecia há anos. Quando a primeira luz rasgou a janela, Tatiana bocejou, levantando-se com um gemido surdo. Olha só, a noite voou. Esticou as costas, ajustou o lenço no cabelo. Deita na sala, eu arrumo um lugar. Dormirás melhor, e amanhã? Amanhã a gente vê. Foi até o outro cômodo, enquanto Lena, sem forças para discutir, aceitou a camisa de dormir que lhe estenderam. Deitou-se, puxou o cobertor até o queixo, e antes que a cabeça tocasse o travesseiro, o sono a engoliu. Sem sonhos, sem pesadelos, só um poço escuro e silencioso, como se o mundo tivesse parado de girar só por ela. Acordou com o sol alto, o corpo pesado de um descanso que não conhecia há tempos. Algo dentro dela, aquele nó apertado de solidão que a acompanhava desde a morte da mãe, parecia ter se desfeito. Não queria se mover, mas sabia que era a hora. Vestiu-se rápido em silêncio, como se temesse que Egor aparecesse na porta e quebrasse aquele momento frágil. Um rangido na varanda. Tatiana entrou, enxugando as mãos no avental. Ah, minha andorinha, já acordou. Sorriu, e era um sorriso que não pedia nada em troca. Chá. Para esquecer o frio, e depois a banheira tá esperando. Quando foi a última vez que tu te lavou direito, hein? Ri ao ver Lena corar, os olhos fugindo. Boba, fica à vontade. Aqui não tem cerimônia. Enquanto chaquejava na cozinha, Tatiana jogou por cima do ombro, meio brincando. Meio séria, teu homem na cidade não vai pirar sem você não. Depois mais baixa. Quase consigo mesma, ou não tem homem nenhum, né? Lena não respondeu. Teve, sim. Mas eram histórias que não valia a pena reviver. Nada de bom restara daquilo. Tatiana suspirou, amassando um pano entre os dedos.
Meu Egor também não é casado. A voz ficou áspera. Fiz uma asneira, anos atrás. Tentei amarrar um amor que não era pra ser. Achava que sabia. Sacudiu a cabeça como se afastasse um fantasma. Ajuda os outros, mas pra mim, deu de ombros. Enfim, vamos, toma teu chá, menina. A vida é curta pra ficar remoendo o que não tem jeito. E Lena foi, porque ali entre xícaras lascadas e pão com geleia, tudo era simples. Egor partia a lenha, carregava a água, preparava a banheira. O tempo passava sem pressa. Sem mentiras, sem palavras que não serviam pra nada. E pela primeira vez em anos, ela não queria ir embora. Depois do banho, quando voltou ao seu casebre, Lena sentia a pele limpa, os músculos soltos, mas algo ainda pesava no peito. Juntou suas coisas devagar, checando gavetas como se procurasse não só objetos, mas respostas. O pensamento de devolver a chave a Antonina a incomodava, não pela mulher, mas pela memória da noite anterior. Mesmo assim, bateu à porta. Antonina abriu quase imediatamente, ainda de roupão, os óculos escorregando pelo nariz. Nenhuma menção ao que acontecerá. Nenhum julgamento. Pegou a chave. Suspirou seca. Agora quer, agora não quer. Lena a encarou, como se pudesse ler nas pupilas opacas da velha o que realmente pensava. Peço perdão se eu lhe fiz algum mal. Antonina virou o rosto, os lábios franzidos. Depois, a voz amoleceu. Deixa pra lá. Silêncio. Tudo bem agora. Pausa. Então, como se lembrasse de algo. Não vai ver a Tatiana. Ela mandou devolver-o. Foi até a cozinha e voltou com uma peneira de alumínio, ainda poeira de farinha nos cantos. Aqui, leva. Quando Lena entregou o objeto, Tatiana soltou uma gargalhada tão alta que os olhos se encheram d'água. Quando fiz a limpeza nela ontem, para tirar o azar, explicou. Enxugando o rosto, a primeira coisa que me veio foi, pegou a peneira, devolve a peneira. Pra não ficar rastro, entende? Lena não entendeu, mas não perguntou. Egor esperava junto ao carro, apoiado na porta, o sorriso fácil. Lena, eu mesmo levo você. Que são 300 quilômetros. Voando, como num sonho. Ela hesitou, era demais. Mas ceder foi mais fácil do que discutir. E ele falou o caminho todo. Histórias de peixes que escaparam, de vizinhos que brigavam por cerca, de um cinema que iam construir no distrito. Era ruidoso, era bobagem, mas era exatamente o que ela precisava. Algo que ocupasse o espaço entre uma lembrança e outra, que não deixasse a dor se acomodar. Quando pararam em frente ao prédio, Egor cortou o motor e ficou quieto por um instante, como se reunisse coragem. Depois virou-se para ela, os ombros tensos. Lena, posso te ligar depois? Seu número, você? Gaguejou, os olhos no volante. Se não for incômodo. Ela sorriu. Não era. Anotou os dígitos no papel que ele estendeu, trêmulo. O carro se afastou, e Lena ficou parada, observando até os faróis desaparecerem na curva. Não havia pressa. Não havia peso. Só uma certeza. Não queria mais carregar veneno no peito. Respirou fundo, subiu os degraus. Tudo que não nos mata, pensou. Ou nos fortalece, ou nos ensina a viver.